Os guaranis estão localizados especialmente no Paraguai, na Bolívia e no Brasil. Aqui no Brasil, eles estão nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O Tupi-Guarani não é uma língua, mas sim a designação de uma família linguística. Portanto, não existe a língua Tupi-Guarani, mas existem várias outras línguas que pertencem à família linguística Tupi-Guarani. As falas das diferentes tribos indígenas do Brasil foram classificadas em troncos, famílias, línguas e dialetos. O Tupi-Guarani engloba várias línguas, como o Tapirapé, o Yuayampi, o Camaiurá, o Guarani, o Chetá e o Tupi Antigo, que não é mais falado, mas foi a principal língua estudada pelos primeiros colonizadores. Para eles, a terra Tecorra faz parte da família. Os cânticos são uma forma de demonstrar aos deuses que o povo tupi existe, e também servem para o controle de forças da natureza, como a falta ou excesso de chuva. Eles viviam da caça, coleta, pesca e além de praticarem a agricultura. Na economia guarani, os principais cultivos são de arroz, feijão, batata doce, mandioca, cana-de-açúcar, tabaco e amendoim. O conceito de propriedade para os guarani é muito diferente do que se entende hoje na sociedade. O povo guarani não se considera dono das terras. Acreditam que receberam de Deus o direito de usufruir da terra. O que existe na economia guarani é a obrigação de ajudar quando precisarem e ser ajudado quando necessitar. A generosidade é uma das virtudes principais. Aqueles que são egoístas são marginalizados e criticados. A família extensa é a base social dos guaranis, que são grupos familiares que têm formas de organização da ocupação espacial conforme suas relações por afinidade e consanguinidade. Cada família extensa tem uma liderança feminina e masculina, sendo elas o avô ou a avó. As ocas, que são os locais onde eles moram, eram divididas entre vários casais e seus filhos. Como não havia classes sociais, até mesmo o chefe da tribo dividia sua oca. O conjunto de ocas ao redor de uma praça constituem uma aldeia, chamada de taba, onde várias aldeias formam uma nação. Duas figuras importantes da organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois ele conhece todos os rituais e recebe as mensagens dos deuses. O cacique faz o papel de chefe, pois ele organiza e orienta os índios. Sendo assim, a coletividade é algo essencial para os guaranis. Os guaranis praticavam a poligamia, que quanto mais mulheres tivessem um homem, maior era seu status dentro da tribo. Com o passar do tempo, isso foi sendo combatido e substituído pela monogamia, de ter apenas um parceiro. Os homens casavam-se entre 16 e 18 anos, enquanto as mulheres só podiam se casar a partir da segunda ou terceira menstruação, em geral entre 14 e 17 anos. Na primeira menstruação, elas tinham seu cabelo cortado e se mantinham em resguardo dentro de suas casas, onde recebiam alimentos e raramente saíam por algumas semanas. Não há ritual específico para casamentos. A iniciativa era dos pais do moço de falar com os pais da moça sobre matrimônio. Esperava-se, contudo, que os noivos estejam aptos a construir e manter casas e filhos. A organização política era de chefia pré-estabelecida, como a autocracia, como o reinado, onde, embora todos buscavam o mesmo objetivo, mas apenas um usurpava do poder. Eles também se dividiam em papéis de gênero, como as mulheres cumpriam papéis específicos e não chegavam a ter liderança, e em faixas etárias, de modo que as crianças e jovens cumpriam os papéis também específicos para a sua idade. Mulheres trabalhavam confeccionando vasos de argila, redes e o preparo de cada refeição. Homens trabalhavam com instrumentos de guerra e qualquer outro trabalho que exigisse força. A divisão do trabalho era por sexo. Mulheres trabalhavam na agricultura, exceto quando esse trabalho exigia força, como aberturas de clareiras para plantar, tarefa essencialmente masculina. O papel da mulher fica basicamente voltado para a família, dando apoio emocional, afetivo e moral.
A mulher tem e sempre teve uma influência muito grande nas decisões internas nas aldeias, só que isso não transparece muito para toda a comunidade. Os índios são politeístas, mas a sua maneira de se relacionar com a religião mudou drasticamente com a influência da colonização de orientação católica e monoteísta. Acreditavam nas forças da natureza, na divindade de animais, de plantas e do próprio homem interagindo com todos os elementos. Entre os povos tupi-guarani, o xamã é denominado pajé, a pessoa que lida com as conexões entre seres vivos, a natureza, humanos vivos e mortos.